Sejam bem-vindos! Conheçam a programação de hoje. Às 17 horas, agora as pedras preciosas do sumo sacerdote. E voltamos às 20 horas com o sacerdócio no passado e presente. Olá, é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Podemos trazer para você esse seminário editorial DLC online. Nós queremos te oferecer esse evento em gratidão a você que está sempre conosco, que frequenta o nosso site, que conhece os nossos produtos, que enfim participa desse ministério do Depósito de Literatura Cristã. Antes de irmos para a próxima palestra, neste segundo dia do evento, eu convido você a estar agora em silêncio no seu coração e fazermos uma oração para que a palavra que vai ser trazida a nós seja de proveito e de edificação espiritual nas nossas vidas. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti neste momento com os nossos corações tranquilos, com a nossa mente tranquila, para aprendermos da Tua palavra. Que Tu possas abrir a nossa inteligência espiritual para que possamos conhecer com profundidade as Tuas Escrituras. Que a palavra ministrada pelo irmão agora a nós possa ser realmente edificante, de proveito, que nos ensine, nos ajude no crescimento e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Que nós possamos compreender aquilo que Tu queres nos trazer e que possamos estar abertos a aprendermos. Que possamos, ó Pai, reconhecer que Tu és ensinador e que a Tua palavra nos edifica. Rendemos graças a Ti, ó Pai, pela oportunidade de oferecermos este seminário editorial. Obrigado, ó Pai, por tão grande dádiva. E assim nós Te agradecemos por esta oportunidade. Amém. Fique agora com a palestra do irmão Bernd Bremiker. Muito bem-vindos, queridos irmãos, queridos amigos do DLC. Bem-vindos a esse seminário online 2020. Iniciamos então o nosso segundo dia de seminário e ontem já ouvimos alguma coisa a respeito da morada de Deus, da casa de Deus, tanto no passado como presente e futuro. E nós vimos que Deus no passado ele escolheu um lugar específico para a sua morada no meio do povo de Israel. Primeiramente o tabernáculo, depois o templo lá em Jerusalém. No tabernáculo havia os sacerdotes que exerciam ali o seu ministério juntamente com os levitas. Entre esses havia uma figura especial, o sumo sacerdote. E é com esse personagem que queremos nos ocupar um pouco mais hoje. Em especial de um dos ornamentos que ele tinha conforme as ordenanças divinas que encontramos na lei de Moisés. Há pedras preciosas mencionadas na Bíblia, e esse vai ser o nosso tema de hoje, as pedras preciosas no éfode e no peitoral, principalmente do sumo sacerdote. Em outro momento vamos nos ocupar ainda com as bases da cidade santa, também composta por pedras preciosas. Uma das primeiras perguntas que podemos nos fazer é por que há pedras preciosas mencionadas na Bíblia? Qual a razão disso? E nós encontramos uma das respostas no capítulo 28 do livro de Êxodo, onde justamente fala também dessas pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote.
Esse versículo 2 nos diz: e farás vestes sagradas a Arão teu irmão para glória e ornamento. Já vamos adiantando que a figura de Arão, o sumo sacerdote, ele é uma figura do Senhor Jesus. Aponta para o Senhor Jesus. Tudo que está ligado a Arão aponta para Cristo. E por isso é tão precioso ocuparmos-nos com esse tema também do Antigo Testamento. Não porque seja uma figura humana que está tão importante assim, não porque seja glorioso falando fisicamente, mas sim porque todas essas coisas apontam para aquele para Cristo. Para glória e ornamento. Deus, portanto, quer revelar os seus pensamentos também por meio dessas coisas, dessas pedras preciosas. E assim podemos orar com o salmista do Salmo 119, como ele expressa no versículo 18: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sim, é isso que nós também queremos, ver as maravilhas da lei, maravilhas da palavra de Deus, e mais ainda, as maravilhas daquele que é o cerne, que é o centro, que é o ponto central de toda a palavra de Deus, Cristo. Continuando nessa pergunta, porque há pedras preciosas na Bíblia, podemos verificar que todas as pedras preciosas que encontramos assim na natureza, na verdade, não aparecem ser tão preciosas assim quando nós examinamos a sua composição química. A composição, em essência, é simplesmente materiais como areia, argila e carbono. Materiais muito simples, materiais que não têm muito valor. Contudo, sob as condições certas desses materiais simples, desses materiais sem valor, desses materiais comuns, aquelas pedras preciosas são formadas de grande valor, de glória, de brilho, de admiração que causam nos espectadores. Isso nos faz lembrar de uma coisa. Deus, ele faz uso de materiais comuns para o quê? Para fazer resplandecer a sua glória. Não foi assim com você e comigo também? Não foi isso que Deus fez? De pecadores, sem valor algum diante de Deus, assim como areia, argila e carbono são coisas comuns, sem que se dê valor para isso, pessoas destas, pecadores, ele fez filhos de Deus. Filhos de Deus pelos quais agora ele gostaria de deixar resplandecer a sua glória, tanto neste mundo, como também num dia ainda futuro, quando esses filhos de Deus aparecerão juntamente com Cristo novamente aqui nesta terra. Então, neles se verá a sua glória. E já hoje podemos fazer reluzir um pouco dessa glória do Senhor Jesus, da glória de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos diz algo a este respeito. Vamos abrir esse versículo. Ali se diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, por si mesmo, não, em todos os que creem. É isso que Deus quer. E nós temos esse privilégio de resplandecer já agora essas glórias de Cristo. O éfode e o peitoral do sumo sacerdote
são peças de suas vestimentas mencionadas em Êxodo capítulo 28, versículos 8 a 12. Em seguida, Êxodo 28, 15 a 21. Ali nós encontramos os materiais e as instruções de como deveria ser feito. E, finalmente, em Êxodo 39, versículos 6 a 14, nós encontramos também que, de fato, isto foi executado e feito. O éfode. O éfode foi uma peça no peito do sumo sacerdote, cobria o peito do sumo sacerdote. E em cima do éfode de linho fino, mencionado em Êxodo 28, versículo 6, esse éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, obra esmerada. Em cima dele tinha o peitoral com aquelas pedras preciosas. As primeiras pedras com as quais nós nos ocupamos agora se encontram nos ombros do sumo sacerdote, engastadas em ouro, 2 pedras de ônix, em cada uma de suas ombreiras. Engastadas em ouro, com os 12 nomes dos filhos de Israel gravados nestas pedras. 2 vezes 6, 6 em cada ombro. Arão, o sumo sacerdote, é uma figura do Senhor Jesus. Já falamos isso. Ele nos faz lembrar daquele que veio do céu, aquele que foi morto também e que agora intercede por nós na glória. Azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido. Esses materiais se encontravam naquele éfode gastado de ouro. Ele intercede por nós na glória. E o ouro nos fala dessa glória divina. Lá o Senhor Jesus se encontra agora. Contudo, essa pedra de ônix é uma pedra que na Bíblia é diferente do ônix atual. Aquela pedra que hoje nós conhecemos por ônix é uma pedra diferente. O ônix dos tempos bíblicos mencionado aqui tem a coloração da unha do ser humano. É uma pedra que é de fácil gravação, era fácil de gravar os nomes dentro dessas 2 pedras. Lembra um pouco de um versículo que encontramos em Levítico capítulo 1, versículo 15, quando se fala do holocausto de aves, aquela terceira maneira de oferecer o holocausto voluntário. Aí diz que oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, que justamente nos remete àquele homem que veio do céu. E aí diz no versículo 15, e o sacerdote o oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça. E a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Esse tirar-lhe a cabeça, literalmente, quer dizer tirar com a unha. Assim como essa pedra de ônix tinha essa cor de unha. Nos lembra, portanto, como esse homem que veio do céu, como ele foi morto aqui na terra por meio da mão de homens maus, de pecadores que não o queriam. Essas mãos serviam nas mãos de Deus como as ferramentas para matar o seu filho. Contudo, esse mesmo homem que veio do céu, que foi morto, agora ele está no céu. E ainda estamos precisando do serviço sacerdotal dele. Serviço este que não precisaremos mais quando estaremos com ele na glória.
E esta é uma das razões porque esta pedra de ônix, não está sendo mencionada nas bases da cidade santa de Apocalipse 21. Quando chegaremos a contemplar esta cidade, não encontraremos esta pedra. Porque na glória não precisamos mais desse serviço sacerdotal, onde ele intercede por nós, nos leva diante de Deus, nos carrega em seus ombros. Que privilégio, que bom sabermos que você e eu, em conjunto também, estamos gravados nos ombros do Senhor Jesus, que estamos sendo carregados, levados por Ele. Deus nos vê nele. Que maravilha! Que privilégio! Isto nos leva a adorá-lo. Continuando a contemplar esse peitoral do sumo sacerdote, nós reconhecemos pelas escrituras que havia 4 fileiras nesse peitoral e 3 pedras preciosas em cada uma delas, formando, portanto, um conjunto de 12 pedras preciosas. Uma pedra com o nome de cada uma das tribos de Israel. Mas, primeiramente, essas 4 fileiras. Até mesmo a ordem dessas pedras tem o seu valor e a sua razão de ser. Elas nos mostram, assim, a quádrupla glória de Cristo em seu governo. Nós veremos isso com mais clareza depois, quando estamos chegando a cada uma dessas fileiras, contemplando as pedras como elas são também ordenadas em cada uma dessas fileiras. Não poderiam ter uma posição diferente. Cristo tem 4 glórias em seu governo. E essas 4 glórias também nos são mencionadas nos 4 evangelhos. Cada evangelista apresenta a pessoa de Cristo de uma maneira especial. Mateus, o primeiro dos evangelistas do Novo Testamento, nos apresenta o Senhor Jesus como um Messias e Rei. E a primeira dessas fileiras de pedras preciosas em seu conjunto fala justamente dessa qualidade, dessa característica do Senhor Jesus. Já o segundo evangelista, Marcos, ele apresenta o Senhor Jesus como o servo verdadeiro do Senhor. A segunda fileira de pedras fala desse servo verdadeiro, correspondente ao segundo evangelho, ao evangelho de Marcos. Já Lucas, esse terceiro evangelista, ele nos mostra o Senhor Jesus como o Filho do Homem. Ele sublinha este aspecto. Todos eles mostram também que o Senhor Jesus é Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, isso explicitamente é mencionado para nos mostrar, de fato, que esse servo verdadeiro do Senhor não é ninguém menos que o próprio Filho de Deus. Mas Lucas, ele sublinha esse aspecto do Filho do Homem. E as pedras da terceira fileira, em seu conjunto, nos falam dessa característica de Cristo. Enquanto o quarto evangelista, João, ele nos mostra o Senhor Jesus sob o aspecto de ser o Filho de Deus. Ele destaca esta qualidade de Cristo, e essas pedras da quarta fileira nos mostrarão esta característica da pessoa do nosso Senhor. Que maravilha também! Essas 4 glórias, essa quádrupla glória de Cristo, unida em uma pessoa. A pessoa de Cristo une todas essas glórias em si. Mas ele quer ver essas glórias também espelhadas, resplandecendo em você e em mim, que somos dele. Chegando à primeira fileira, então, desse peitoral, primeira fileira de pedras, nós vemos em primeiro plano uma pedra chamada
sárdio. Eu gostaria de mencionar ainda, antes de entrarmos em mais detalhes, que se a gente pega diversas versões bíblicas, nós veremos de vez em quando nomes diferentes. Nem todas as versões bíblicas correspondem entre si quanto à nomeação dessas pedras. Isso é muito fácil de explicar, porque o Antigo Testamento, escrito na língua hebraica, usa expressões ali que não correspondem aos nomes, naturalmente, dessas pedras que nós conhecemos hoje. Então, de vez em quando fica um pouco difícil de discernir exatamente qual tipo de pedra realmente está sendo aludido ali. Nessa apresentação, estamos usando a ordem dessas pedras, que está sendo apontado pelas versões mais fiéis ao texto original, que nós conhecemos também em outros idiomas. Por exemplo, na versão do irmão John Nelson Darby, também o irmão Kelly, eles mencionam as pedras nesta sequência e com todo sentido, como vamos verificar com facilidade logo mais. Essa pedra de sárdio, ela tem uma coloração que vai do vermelho ao amarelo ou dourado. São duas cores que nos remetem com facilidade a uma coisa. O vermelho nos mostra o valor do sangue de Cristo, enquanto o amarelo dourado nos mostra o valor da justiça divina. Duas qualidades, duas características da pessoa do Senhor Jesus. E na verdade nos mostram também, desde já, um princípio. O que essas duas cores têm a ver uma com a outra? O vermelho, aludindo ao sangue de Cristo, e o amarelo dourado, aludindo à justiça divina. Muito bem, não é tão difícil de descobrir isso, porque nós somos justificados justamente com base no sangue. Só assim é possível termos comunhão com Deus. A segunda pedra dessa primeira fileira é o topázio. O topázio do Oriente é uma pedra preciosa de cor amarelo de ouro, contudo cintilante. E essa pedra, ela nos alude, portanto, à glória da justiça divina. E nós podemos verificar esses dois versículos que nos falam um pouco disto. Essa glória da justiça divina, ela vai ser vista justamente na aparição do Messias. E esta aparição do Messias nós temos aludido nessas duas passagens. Em Malaquias 4, versículo 2, nos fala do Senhor Jesus como nascendo o sol da justiça com cura em suas asas. Já no Salmo 24, versículo 9, nós vemos a entrada do Rei da Glória. O Senhor Jesus é este, o Messias manifesto. A última pedra dessa primeira fileira é a pedra esmeralda, que em algumas Bíblias está sendo mencionada na segunda fileira como a primeira pedra, mas nós veremos com facilidade aqui que de fato ela deve ser a última da primeira, enquanto o carbúnculo de fato é a primeira pedra da segunda fileira. A esmeralda é uma pedra de coloração verde e nos mostra a glória da criação. Temos passagens nas Escrituras que nos mostram como o Senhor Jesus revela a sua glória finalmente na criação durante o milênio. O sangue de Cristo é base para que o Messias possa manifestar a justiça divina e restaurar a glória da criação. Então nós vemos nessa primeira fileira, portanto, a comunhão com Deus possível no derramamento do sangue de Cristo, justificados nele, temos agora comunhão com Deus. Essa justiça divina do Senhor Jesus se manifesta também na terra, quando ele se manifesta aqui como o Messias. E isto nos remete à glória do milênio.
Portanto, essa primeira fileira de pedras nos fala de fato do Messias, do Rei, do Senhor Jesus sob este aspecto, como também temos dito, o evangelista Mateus apresenta o Senhor Jesus neste aspecto. Na segunda fileira do peitoral, temos a primeira pedra ali, que é o carbúnculo. O carbúnculo também é uma das pedras não mencionadas nas bases da Cidade Santa de Apocalipse. Ela tem a cor vermelho, um vermelho ardente que brilha como carvão em brasas. Cristo ele serviu em meio a sofrimentos por parte de um mundo inimigo. Era este o âmbito em que o Senhor Jesus se encontrava aqui. Não lemos já em Isaías capítulo 53 algo a respeito disso? Isaías 53, versículo 10, nos diz que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor Jesus, ele teve que sofrer neste mundo, mas ele também demonstrou e revelou e manifestou o seu grande amor. No livro de Cantares, capítulo 8, versículos 6 a 7, nós vemos uma alusão também às suas brasas, são brasas de fogo com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. O Senhor Jesus, que sofreu tanto, já neste mundo, como servo verdadeiro de Deus, ele também mostrou o seu ardente amor para conosco. As suas glórias se manifestaram em sofrimentos. A segunda pedra dessa segunda fileira é a pedra safira. Sua coloração é uma coloração de azul, mostrando a glória do servo, o Senhor Jesus enquanto servo, agora exaltado à destra de Deus. E com isso contrasta com a primeira pedra dessa fileira, o carbúnculo. Por um lado, sofrimentos no meio de um mundo inimigo. Por outro lado, exaltado à destra de Deus. O Senhor Jesus, como servo, agora ocupa este lugar. A sua exaltação nós vemos nesta pedra safira. E a última pedra, a segunda fileira, é o diamante. O diamante é uma pedra de cor translúcida e brilhante. O seu nome significa, na verdade, invencível. É a mais brilhante, a mais dura e a mais preciosa das pedras. A sua glória manifesta diante do mundo. O Senhor Jesus manifesta sua glória diante do mundo na companhia dos seus, quando ele virá para estabelecer aqui o seu reino. O mundo vai ver que aquele que manifestou glória sem sofrimentos enquanto servo aqui na terra, e como tal foi exaltado à destra de Deus, que esse também há de reinar aqui, que aquele servo vai manifestar a sua glória então oculta diante do mundo, e ele será o Messias, o Rei. Eu espero que você esteja gostando do nosso seminário editorial online e que a palestra que o nosso irmão está trazendo seja edificante. Eu quero agora mostrar para você um livro que vai te ajudar a compreender símbolos e figuras da Bíblia. Assunto este que você está ouvindo agora nessa palestra. Essa pequena enciclopédia que nós temos aqui, ela te oferece um conteúdo espetacular, onde você vai aprender
sobre símbolos e também você vai aprender sobre figuras. O livro é ilustrado, o livro traz muitas ligações e explicações bíblicas para que você possa conhecer melhor as suas escrituras sagradas. Está aqui para você dar uma olhada e conhecer um pouco mais. O link estará na descrição para você ir lá no nosso site e conhecer esse livro que nós queremos te oferecer com um preço acessível para que te ajude a conhecer melhor este assunto. Continue assistindo a palestra. Após termos visto então o servo rejeitado, mas por fim glorificado, reinando como o Messias de Israel, nós chegamos à terceira fileira de pedras preciosas nesse peitoral. Outras glórias do Senhor Jesus nos aguardam, irmãos. São coisas maravilhosas que nós descobrimos nessas figuras do Antigo Testamento. A primeira pedra nessa fileira é o jacinto, ou opal. Uma pedra semi-transparente, leitoso, mas também azulado com reflexos múltiplos. Reflexos violetas, azuis, vermelhos, verdes e amarelos. Essas pedras preciosas, todas elas, são passageiras. Contudo, a glória de Cristo, ela brilha pela eternidade. Somente a sua glória brilha para sempre. Nós lemos no Salmo 45, versículo 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Ele é o filho do homem, contudo ele é o mais formoso. Ele é mais formoso do que os outros. O Pai tem prazer nele. Ele é o filho do amor do Pai. O jacinto, portanto, nos remete a Cristo como o filho do homem. Pureza celestial, algo que ele demonstrou aqui na terra. E essa mesma glória brilha por toda a eternidade. Ele é digno, vamos adorá-lo. A segunda pedra dessa terceira fileira, que nos fala de Cristo como filho do homem, e o evangelista Lucas fala disso, é a pedra ágata. A ágata é uma pedra que tem todas as cores e tonalidades, variando do preto ao branco, muitas formas diferentes, e as cores dessa pedra refletem então a glória do homem perfeito. Ele glorificava Deus em tudo e em todas as circunstâncias, onde quer que fosse, desde a manjedoura até a cruz. Fosse lá no monte, sozinho, orando, em dependência de Deus. Fosse no jardim de Getsemane, orando em agonia. Fosse lá no mar da Galileia, acalmando as ondas. Fosse ele em circunstâncias diversas, curando, tendo misericórdia com os seus semelhantes. Ele é aparentemente igual, contudo diferente. Ele sempre glorificava a Deus em tudo, fosse saciando a multidão ou também andando apenas com os seus discípulos sozinhos, ensinando-os. As glórias de Deus brilham em sua pessoa como filho do homem. Todas as glórias diversas se manifestam nas circunstâncias pelas quais ele passa e onde ele age, fala, se mostra como homem verdadeiro, perfeito, contudo Deus ao mesmo tempo. E a última pedra dessa terceira fileira, a pedra ametista. A ametista é uma pedra rara, ela é violeta com nuances avermelhadas, que lembram também a púrpura em sua coloração. Esse mesmo Filho do Homem é quem governará o mundo e também o seu povo. Vamos abrir um versículo no Novo Testamento, na Epístola aos Efésios, Efésios capítulo 1, no versículo 10, nós lemos:
que Deus propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A dispensação da plenitude dos tempos é justamente uma expressão que nos remete ao reino milenar, quando Cristo há de reinar aqui nesta terra. Aquele que era rejeitado também como filho do homem, que mostrou aqui as suas glórias nas diversas circunstâncias. Ele há de governar, ele há de congregar sob uma cabeça todas as coisas em si, tanto as que estão nos céus. Naquele momento a igreja já estará no céu arrebatada, como as que estão na terra, Israel. As coisas dos céus não estavam reveladas no Antigo Testamento. As coisas da terra, sim, mas tudo isto congregado em Cristo. A ametista, portanto, com essas nuances de violeta a avermelhado, lembrando da púrpura, nos mostra a glória real também do Filho do Homem. Ele vai ser o Rei. Ele é aquele em quem todas as coisas convergem no final. Com isso chegamos à quarta fileira, que nos mostra também aquilo que o apóstolo João nos mostra em seu evangelho, Cristo como o Filho de Deus, o Filho de Deus eterno, Deus. A primeira pedra dessa quarta fileira, em algumas bíblias chamado de berilo, na verdade, segundo os que entendem mais desses assuntos, é a pedra crisólito, e não propriamente dito berilo. Algumas bíblias também traduzem como turquesa. Mas o crisólito é uma pedra cor de ouro, tem uma coloração dourada, contudo não deve ser confundida com o topázio, que nós tínhamos lá no início já. Aqui nós temos também a manifestação da justiça divina, contudo na terra diante do mundo. Ele foi rejeitado. Ele, o Filho de Deus, que desceu a esta terra, é a palavra feita carne. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, nós lemos que o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Mas também temos uma referência a essa pedra em Isaías capítulo 26, Isaías 26 e o versículo 9. E nesse versículo lemos: com minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Tudo isso nós vemos nesta pedra crisólito, cor dourada, a justiça divina manifesta na terra diante do mundo e foi rejeitado. O Filho de Deus, verdadeiramente se tornando carne, rejeitado. A palavra feita carne nós vemos nesta pedra crisólito. A segunda pedra dessa quarta e última fileira do peitoral do sumo sacerdote é o ônix. Já vimos as duas pedras de ônix em seus ombros. Falamos sobre essa pedra naquele momento. Essa pedra que pode ser gravada de fácil maneira é uma pedra mais macia e tem a coloração de unha, nos mostrando que o Filho de Deus foi morto pela mão dos homens. O ônix atual, da atualidade, hoje é uma pedra preta. Não podemos confundir essas duas pedras. O ônix das Escrituras, essa pedra da coloração de unha. Sim, o Filho de Deus foi morto. Podemos imaginar algo pior do que isso? Podemos imaginar uma humilhação também maior? O Filho de Deus, aquele que é Deus desde toda a eternidade, a quem pertencem todas as coisas, que é a vida em si mesmo, ele foi morto pela mão dos homens e ele deixou acontecer isso consigo. A glória do Filho de Deus crucificado e também do intercessor, como temos visto naquelas duas pedras de ônix nos ombros do sumo sacerdote. Essa pedra, portanto, nos remete a este fato
de que esta palavra feita carne, aquele que veio do céu à terra, Filho de Deus, ele foi crucificado. Temos mais uma última pedra, então a pedra jaspe, e já indicando aqui na coloração da própria palavra jaspe, que ela tem uma coloração de vários tons do avermelhado que passa pelo amarelado e até ao violeta. Essa pedra de jaspe é uma pedra totalmente opaca. Até em camadas bem finas, ela fica totalmente opaca, ela não se torna translúcida de maneira alguma. Até mesmo essas camadas finas não deixam a luz passar, mas nós discernimos as cores. Isso nos faz lembrar, ele é o Filho de Deus. Contudo, a glória de Deus é inescrutável. Deus habita uma luz inacessível. As suas glórias podem ser vistas parcialmente. Por outro lado, a glória é inescrutável. Nós não vamos chegar nunca a entender, compreender da forma profunda, total, plena a glória de Deus. Mas agora vem algo maravilhoso. Esse Deus que habita uma luz inacessível, cuja glória em si é inescrutável, o homem não pode vê-lo. Moisés, ele podia vê-lo de costas. Deus fez passar a sua glória diante de Moisés, mas ele não podia vê-lo de frente. Ele teve que deixar o seu rosto coberto. Contudo, essa glória se revela em no Filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, nos diz, o próprio Senhor Jesus falando: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo revelou a glória, a inescrutável glória de Deus. A glória divina do Filho do Homem, nós vemos nesta pedra jaspe. São maravilhas que nós descobrimos aqui. Na Jerusalém celestial, aquela glória será vista na noiva, na esposa do Cordeiro. A pedra jaspe também ali é mencionada. A Jerusalém celestial, já mencionando isso agora, porque é preciso mencionar, é uma figura justamente da noiva de Cristo. É uma figura do conjunto de todos os verdadeiros salvos da igreja. E ali, esta pedra jaspe, que no peitoral do sumo sacerdote é a última pedra, que nos mostra a glória divina do Filho do Homem. Ali é a primeira pedra mencionada nos fundamentos daquela cidade. A glória divina do Filho do Homem está sendo vista na noiva, na esposa do Cordeiro. Que maravilha, que graça e que privilégio. Ficamos impressionados com essas maravilhas que descobrimos por meio dessas figuras do Antigo Testamento. E nós vemos que até mesmo coisas tão aparentemente banais como essas pedras preciosas, poderíamos até chegar à conclusão, isso ali não tem nada a ver, não tem nada a dizer para nós hoje. No cristianismo verdadeiro, conforme as Escrituras, todos os verdadeiros salvos são sacerdotes. Não temos mais uma classe específica de sacerdotes, menos ainda um sumo sacerdote humano. E o Senhor Jesus, como sumo sacerdote apresentado na Epístola aos Hebreus, ele está nos céus agora intercedendo por nós. Ele não precisa desses enfeites, dessas vestimentas gloriosas, bonitas. Nós também não precisamos, não temos isso, não encontramos isso nas Escrituras. Para quê então? Mas nós vemos que nada nas Escrituras é à toa. Essas pedras, cada uma delas tem a sua beleza e mostra em sua beleza natural algo muito maior que a beleza de Cristo. E é essa que queremos ver, você e eu. É isso que aquece o nosso coração ao contemplarmos esta pessoa do Senhor Jesus. Ocupando-nos ainda um pouco mais com esse peitoral, além das pedras preciosas, nós encontramos que ele foi trançado com ouro, que as pedras foram engastadas em ouro, emolduradas em ouro. E em cada uma dessas pedras havia um nome, o nome de uma das tribos de Israel, portanto os 12 nomes dos filhos de Israel
um em cada pedra, segundo Êxodo capítulo 39, versículo 14. Isso nos mostra que o Senhor Jesus, ele carrega os seus individualmente no seu peito, no coração. Ele também nos carrega coletivamente em seus ombros. Lembrem-se, o sumo sacerdote tinha essas duas pedras de ônix com 6 nomes em cada uma dessas pedras, portanto 12, 2 vezes 6 igual a 12 nos ombros. O coletivo, 6 e 6. Já no seu peito, no peitoral, temos 4 vezes 3, 12. O número do homem e da criação do ser humano. Por outro lado, 3, o número divino. O Senhor Jesus, homem e Deus em uma só pessoa. 4 vezes 3 igual a 12. Nos fala de uma administração perfeita. Aquele que era homem, que é homem verdadeiro, que também é Deus verdadeiro, ele vai ser o rei, ele vai ser aquele que vai ter uma administração perfeita aqui nesta terra como nunca houve antes. E é ele que carrega todos os seus. Sejam os israelitas de então, seja o povo de Israel no futuro, o Senhor Jesus os carrega. Também eles são objeto da sua misericórdia, da sua graça, mas nós também, e também disso nos fala esta figura do Antigo Testamento, você e eu, cada um de nós tem um lugar no coração do Senhor Jesus. Individualmente, cada um está sendo carregado por Ele, conhecido pessoalmente, podemos refletir as suas glórias. Façamos isso um pouco mais. Muito pouco, de fato, nós estamos realmente resplandecendo as glórias dessa maravilhosa pessoa, do Senhor Jesus, daquele que nos ama, daquele que nos lavou, daquele que nos fez reis e sacerdotes. Sim, ele nos carrega. Que segurança isso nos dá? Ele nos apresenta diante de Deus coletivamente. Ele intercede por nós. Quanta desonra a Igreja tem trazido ao Senhor Jesus e a Deus durante os séculos e de maneira especial também hoje em dia. Mas Ele a carrega. Ele nos carrega coletivamente nos seus ombros. Ele intercede diante de Deus. E quando Deus olha, Ele vê Cristo. Ele vê as glórias de Cristo resplandecendo espelhado em cada um de nós. Agradecemos então muito a sua presença. Agradecemos que vocês tiveram a paciência de nos acompanhar nessa contemplação e espero muito que tenha sido uma bênção para aqueles que nos ouviram e ainda vão ouvir. E o meu desejo é que cada um de vocês, cada um de nós, que nos resplandeçamos mais as glórias dessa pessoa, daquele que nos ama, do nosso Senhor. Nós prosseguimos mais tarde, nesse mesmo dia de hoje ainda, às 20 horas, e não perca! Vai ter outra palestra bíblica, fundamentado nas Escrituras. Agora vimos um pouco do sumo sacerdote de outrora e aquilo que essas pedras no seu peitoral, principalmente e nos seus ombros, espelham, nos mostram da glória da pessoa do Senhor Jesus. E nesta noite, às 20 horas, nós vamos ouvir então uma palestra sobre o sacerdócio no passado e presente. O sacerdócio de outrora e o sacerdócio de agora. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças
E eu tenho certeza que também vocês vão gostar daquela palestra apresentada então por nosso irmão Alexandre Leclerc, lá do Canadá. Então, nos vemos novamente às 20 horas. Não percam. Vai ser interessantíssimo também. E vai ser abençoado, porque novamente vamos nos ocupar com a pessoa de Cristo e com a sua palavra. Que o Senhor abençoe a sua palavra em cada um de vocês e em mim também.